E Jesus, ele repreendeu o vento e o mar e foi. E disse que quando ele chega naquela província, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem endemoniado, ele veio encontrar com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, aleluia, nós estamos falando de um caso de possessão. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Nós estamos falando, aleluia, de um caso de alguém que tinha suas ações completamente controladas pelo inimigo. Nós sabemos que o endemoniado de Gadareno, de Gadara, ele vivia nos sepulcros, ele havia perdido o conforto do seu lar, da sua casa, vivia em sepulcro. Nem com cadeias podiam prender, louvado seja o nome do Senhor. Porque o inimigo, ele tem forças sobrenaturais sobre coisas naturais. E quando aquele homem era preso em cadeias, ele quebrava as cadeias. Muitas e muitas vezes a Bíblia diz que, tendo sido ele preso muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, ele quebrava as cadeias, louvado seja o nome do Senhor, desmiuçava os grilhões, louvado seja o nome do Senhor, tornando em pedaços e migalhas. Não havia cadeia que pudesse prender aquele homem, ele sendo preso várias vezes. Há casos de possessão de pessoas más, que cadeias não resolvem. Porque o que é espiritual só se resolve no campo espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta prender o possesso, não. Não adianta prender o homem mau, não. O que o homem mau precisa é passar por um processo de libertação. O que o homem mau precisa é ter um encontro com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse encontro com Jesus ele pode ter por meio da minha vida, pode ter por meio da tua vida. Porque, como eu já preguei em outras oportunidades, quantas e quantas pessoas foram possuídas pelo inimigo, cometeram algum crime, hoje estão de trás das grades, mas ninguém pode prender o espiritual. O espiritual é só Deus que prende. Louvado seja o nome do Senhor. E lá estão só os corpos, lá estão só os vasos que foram usados, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito que operava por meio dele já saiu, já está operando por meio de outro. Nós precisamos entender o mundo espiritual, entender o contexto espiritual. E é por isso que o homem espiritual, ele consegue discernir tudo e por ninguém é discernido. É por isso que o homem espiritual, ele libera perdão com a facilidade, ele consegue amar com a facilidade, independentemente do que as pessoas fizeram contra ele ou por ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabe que não está lutando contra a carne, ele sabe que não está lutando contra a sangue. E você precisa também entrar nesse grau de conhecimento. Você precisa também, aleluia, ter esta sabedoria, louvado seja o nome do Senhor, para que você possa aprender a liberar perdão, louvado seja o nome do Senhor. Porque, como foi dito no início dessa mensagem, o inimigo ele traz a tentação, ele traz a aleluia, a opressão, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele começa a trabalhar no terceiro estado, que é já um estado mais grave de possessão. E é sobre a possessão que nós estamos falando nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: não havia cadeias que pudessem prender aquele homem. O amor da família não podia mais prender aquele homem. A Bíblia diz que o amor supera tudo, mas nem mesmo o amor da família, aleluia, estava superando a legião que estava sobre ele. Ele havia perdido tudo. O inimigo havia tirado dele tudo, havia tirado a família, havia talvez tirado o seu emprego, havia tirado a sua dignidade. A Bíblia diz que ele se cortava com pedras,
Talvez ele tivesse até o desejo de morrer, mas não conseguia. Deixa eu te dizer uma coisa: você que vem sofrendo com opressão, você que tem sentido o desejo de cortar, de se mutilar, de cortar o pulso, por meio da revelação desta palavra, Deus te dá autoridade para orar e repreender este desejo. Deus te dá autoridade para orar e repreender o espírito, aleluia, que tenta te destruir, que tenta te colocar para baixo, que tenta te humilhar. Sabe por quê? Porque ele não te ama, porque você é imagem e semelhança de Cristo, porque você é adorador, porque Deus recebe a sua adoração, independente da sua condição, independente do seu estado, independente do seu pecado. Deus recebe a tua adoração, o teu clamor. Ele está sempre de braços abertos, te esperando, te convidando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você que está sofrendo tentações, suporta as tentações, desvia das tentações, porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor.